Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 36. Capítulo 490. Depois de contemplar a situação com a autoridade de variância temporal, a VT Cid voou novamente para o espaço, continuando a aproveitar a luz do sol e absorver sua energia. Experiência com Avatar de Luz mais um. Experiência com Avatar de Luz mais um. Quanto ao ancião Tony Stark, Nick Fury e todos os outros que ouviram suas palavras, independentemente de terem ficado perturbados, ansiosos ou cheios de dúvidas, isso não era mais problema dele. Afinal, ele apenas expressou uma teoria. Enquanto isso, em todo o mundo, aqueles que ouviram as palavras do Manto Branco, incluindo Tony Stark e Nick Fury, estavam agora profundamente perturbados. Algumas de nossas decisões podem ter sido influenciadas por uma força invisível? Uma organização poderosa, controlando tudo secretamente? Se isso fosse verdade, seria assustador. Algo tão absurdo, tão impossível. Alguns se recusaram a acreditar, mas aqueles intrusos misteriosos de antes eram definitivamente reais e inegavelmente estranhos. Enquanto os debates continuavam e Cid aproveitava o sol, a AVT rapidamente tomou conhecimento do que havia acontecido com sua equipe enviada. Sede da Autoridade de Variância Temporal. Dentro da AVT, o agente Mobius, um homem de meia-idade com cabelos brancos e um olhar penetrante, franziu as sobrancelhas enquanto absorvia o relatório. O que aconteceu lá? Ele murmurou incrédulo. Como o esquadrão inteiro morreu tão rápido? Não foi só ele, todos os policiais da AVT na sala ficaram igualmente atordoados. Ninguém conseguia entender como uma equipe inteira, equipada com tecnologia avançada, tinha sido completamente eliminada. No mínimo, eles deveriam ter conseguido escapar. Então por que nenhum deles retornou? A expressão de Mobius ficou sombria. Suspeito que encontramos um criminoso do tempo extremamente perigoso. A sala ficou em silêncio. Então, os agentes concordaram com a cabeça. Parecia altamente provável. Após um momento de contemplação, Mobius tomou uma decisão. Vamos enviar uma equipe menor, 4 agentes desta vez. Não interaja, a menos que seja absolutamente necessário. Reúna informações primeiro. Os outros agentes da AVT aprovaram rapidamente o plano. Depois que eles tivessem informações detalhadas, lidar com esse criminoso seria muito mais fácil. Em poucos minutos, uma equipe totalmente armada de 4 pessoas foi reunida. O líder, um homem branco chamado Lloyd, sacou um pequeno dispositivo parecido com um tablet, um controlador de tempo. Com algumas operações rápidas, ele abriu um portal retangular dourado que levava ao local da anomalia. Boa sorte, disse Mobius enquanto ele e os outros observavam. Lloyd e sua equipe passaram pelo portal e desapareceu. De volta à Terra, um beco remoto. Um portal dourado do tempo surgiu. Um momento depois, Lloyd e seus 3 companheiros de equipe saíram para uma rua isolada. Lloyd, qual é o nosso plano? No grupo estava Tracy, a única agente mulher. Sua voz transmitia uma tensão inegável. Afinal, o time anterior tinha sido completamente eliminado. Ela não tinha intenção de compartilhar o destino deles. Sob o olhar de seus companheiros de equipe, Lloyd ponderou por um momento antes de sugerir. Talvez devêssemos tentar estabelecer contato com uma autoridade local, como a SHIELD. Eles provavelmente têm informações sobre o criminoso. Isso vai nos poupar tempo e nos manter mais seguros. No momento em que ele falou, seus companheiros concordaram com a cabeça. Eles estavam bem cientes da influência da SHIELD. Sem hesitar, Lloyd ativou seu controlador de tempo mais uma vez. Desta vez, ele abriu um portal diretamente para o escritório de Nick Fury. Sede da SHIELD, escritório do diretor. Em sua mesa, Nick Fury estava revisando documentos quando notou um flash de luz dourada em sua visão periférica. Seus instintos entraram em ação instantaneamente. Ele levantou a cabeça de repente e viu um portal dourado se materializar dentro de seu escritório. Então, 4 figuras uniformizadas surgiram. Uniformes pretos. Tecnologia estranha. Ele os reconheceu imediatamente. Sua expressão escureceu. Em segundos, sua mão já estava na arma, mirando diretamente nos intrusos. Quem diabos é você? Ele gritou. O que você quer? Lloyd calmamente deu um passo à frente, levantando as mãos levemente em um gesto de paz. Diretor Fury, por favor, mantenha calma. Somos da Autoridade de Variância Temporal, viemos pedir sua ajuda. Ao ouvir o nome, Nick Fury estreitou os olhos. Autoridade de Variação Temporal? Que diabos é isso? Nunca ouvi falar de você. Tracy revirou os olhos, murmurando. Isso porque nossa organização existe fora do tempo. Não é surpresa que você nunca tenha ouvido falar de nós. Fury não reagiu à atitude dela. Em vez disso, ele manteve a arma levantada e exigiu. E o que exatamente a AVT faz? Com o que você precisa da minha ajuda? Lloyd hesitou por um momento, depois decidiu ser honesto. Nesse ponto, a linha do tempo já havia sido interrompida. Consertar seria difícil, mas lidar com o criminoso do tempo vinha em primeiro lugar. A AVT existe para preservar a linha do tempo sagrada. Nosso trabalho é manter sua estabilidade. Estamos aqui para coletar informações, especificamente sobre um criminoso temporal que está interrompendo a linha do tempo. Nick Fury fez uma pausa. Linha do tempo sagrada? Estabilidade da linha do tempo? Vendo sua confusão, Lloyd elaborou. Garantimos que o cronograma siga o caminho pretendido sem desvios. Se muitos ramos alternativos se formarem, as coisas sairão do controle, levando a uma guerra catastrófica.
O chamado criminoso do tempo que estamos caçando já criou várias ramificações, ameaçando desestabilizar a própria realidade. Se não for controlada, uma guerra multiversal poderá eclodir novamente. Ao ouvir isso, a mente de Nick Fury girou. Embora algumas coisas não estivessem claras, ele entendeu os pontos principais. O mais importante, ele tinha uma boa ideia de quem eles estavam procurando. Após um breve silêncio, Fury falou: "Você está falando do Manto Branco, não é?" Os agentes da AVT trocaram olhares. Então eles perceberam. Tinha que ser ele, o Manto Branco, o criminoso do tempo que eles estavam procurando. Capítulo 491. Esse tal herói vestido de branco, como é possível que não tenham nenhuma informação sobre ele? Isso era completamente anormal. Dentro da autoridade de variância temporal, eles possuíam inúmeros arquivos de tamanhos variados, mas não havia um único registro sobre este herói de branco? Isso era simplesmente impossível. Você pode explicar melhor? Quem exatamente é esse herói vestido de branco? Um membro da equipe chamado Miles perguntou nervosamente. Com isso, Nick Fury explicou. O herói vestido de branco é um mutante de nível Super Ômega com a capacidade de distorcer e reescrever a realidade. O silêncio tomou conta da cena. Mutante nível Super Ômega? Lloyd e seus 3 companheiros de equipe arregalaram os olhos em choque, suas mentes aceleradas. Um super mutante Ômega? Com o poder de alterar a realidade? Como isso era possível? Nick Fury continuou sua explicação, detalhando tudo sobre o herói vestido de branco, enfatizando especialmente como, não muito tempo atrás, quando os Celestiais desceram, o herói vestido de branco matou sozinho 3 deles. Ao ouvir isso, os 4 membros da autoridade de variância temporal ficaram completamente abalados, com expressões cheias de descrença. Os Celestiais? Trish murmurou em choque. A autoridade de variância temporal naturalmente tinha registros sobre os Celestiais, cada um deles até havia estudado esses arquivos. Essas entidades aterrorizantes eram aquelas que até mesmo os membros da autoridade de variância temporal preferiam não confrontar diretamente. O poder deles era insondável, e eles estiveram envolvidos em vários eventos de nível apocalíptico. Por exemplo, o Ragnarok de Asgard e vários desastres de nível de extinção planetária foram todos categorizados como eventos apocalípticos de nível 7 em seus registros. Todo apocalipse causado por um celestial era pelo menos de nível 7, se não superior. E agora, eles estavam sendo informados de que esse tal herói vestido de branco havia pessoalmente derrotado 3 celestiais? Se isso não fosse uma piada, eles ficaram completamente horrorizados. Nick Fury então acrescentou, como se lembrasse de algo. Ah, e o herói vestido de branco também é Balder, o deus da luz de Asgard, o irmão mais novo de Thor. Com essas palavras, Trish e os outros sentiram sua visão escurecer. Isso é impossível. Este é um desvio grave da linha do tempo sagrada. Como alguém assim apareceu? Eles perceberam imediatamente que essa sequência de eventos havia ido além do ponto de reparo, mesmo se tivessem usado o dispositivo de reinicialização temporal. A menos que voltemos ao momento em que esse herói vestido de branco nasceu e o apaguemos antes que qualquer desvio ocorra, murmurou Lloyd. Trish e os outros assentiram solenemente. Essa era a única solução viável. Quando eles estavam prestes a colocar esse plano em prática, a expressão de Nick Fury ficou peculiar. Percebendo isso, Trish franziu a testa e perguntou: "Diretor Nick Fury, por que você está nos olhando desse jeito?" Os 4 agentes concentraram sua atenção em Nick Fury confusos. Respirando fundo, Fury avisou: "É melhor você não fazer isso." Entre eles, um agente negro de meia-idade chamado Jason franziu a testa e perguntou: "Por que não? Não é esse o melhor curso de ação? Enquanto o herói vestido de branco nunca nascer, tudo voltará ao normal." Os outros 3 concordaram com a cabeça, achando que era o plano perfeito. No entanto, sob o olhar deles, a expressão de Nick Fury permaneceu tensa. Ele disse: "Alguém já tentou isso. Houve uma tentativa de viajar no tempo e eliminar outro ser para mudar o futuro, mas isso inadvertidamente afetou o herói vestido de branco, e ele os impediu." O silêncio caiu sobre a cena. Os 4 membros da autoridade de variância temporal arregalaram os olhos, imaginando se teriam ouvido errado. Esqueça o fato de que outra pessoa poderia viajar no tempo, mas ser interceptada pelo herói vestido de branco enquanto fazia isso? Enquanto a dúvida tomava conta de suas mentes, Fury forneceu um relato detalhado da investigação de algum tempo atrás. Depois de ouvir tudo isso, Lloyd e os outros ficaram estupefatos. As habilidades do herói vestido de branco podem até afetar o passado? Isso é absolutamente impossível. A expressão de Jason mudou drasticamente enquanto ele negava veementemente. Nem ele nem seus companheiros de equipe conseguiam acreditar em algo tão absurdo. Lloyd olhou para Fury, pensando que talvez o diretor da SHIELD fosse simplesmente inexperiente ou tivesse entendido mal alguma coisa, levando-o a acreditar que o herói vestido de branco possuía tal poder. Depois de pensar um pouco, ele sorriu e disse: "Trish, esperem aqui. Vou voltar 17 anos e ver se o que o diretor Fury disse é verdade." Trish e os outros concordaram com a cabeça. A expressão de Fury, no entanto, tornou-se sombria. O tom do agente da autoridade de variância temporal continha um inconfundível toque de zombaria, como se estivesse ridicularizando Fury. Lloyd então riu e acrescentou: "Vou gravar tudo quando chegar lá e mostrar para você quando voltar." Dito isso, ele obteve a hora e a localização exatas de Nick Fury.
Sob o olhar atento de seus companheiros de equipe, sacou seu controlador de tempo e abriu um portal que o levava 17 anos no passado. Entregando o controlador de tempo para Trish, ele atravessou o portal amarelo brilhante. Mas apenas 10 segundos depois, antes mesmo que Lloyd pudesse retornar, um dispositivo preto saiu voando do portal. Com um baque alto, ele caiu no chão e rolou por uma certa distância. A julgar pela trajetória, parecia que alguém, no momento de desespero, o havia atirado através do portal sem considerar a força por trás disso. Então, para seu espanto, o portal brilhou em vermelho, girou violentamente e desabou completamente. Lloyd, Trish e os outros gritaram em choque. Até Fury ficou surpreso, incapaz de compreender o que tinha acabado de acontecer. Trish correu rapidamente pegando o aparelho preto. Ela murmurou, é o equipamento de gravação do Lloyd. Cada um deles carregava um desses dispositivos para documentar suas missões e reportar a sede. O que aconteceu lá? Trish sussurrou confusa. O que aconteceu com Lloyd? Foi ele quem jogou isso fora? Rápido, toque a gravação. Jason insistiu. Trish assentiu, tocando no dispositivo várias vezes para voltar ao momento em que Lloyd entrou no portal. No segundo seguinte, uma projeção holográfica de alta resolução se materializou, exibindo a jornada de Lloyd em detalhes nítidos. Capítulo 492. Uma projeção holográfica de alta definição apareceu diante deles. A imagem foi apresentada da perspectiva de um deus, capturando Lloyd e seus arredores com perfeita clareza. Os quatro podiam ver claramente Lloyd entrando no portal do tempo amarelo, chegando ao que parecia ser uma rua relativamente tranquila. Enquanto explorava cautelosamente os arredores, Lloyd olhava constantemente ao redor, permanecendo em alerta máximo. Pelo visto, tudo parece normal. Não deve haver perigo algum, certo? Murmurou Trish, confusa. É o que parece. Então, o que exatamente aconteceu com Lloyd? Jason e os outros ficaram confusos, incapazes de entender como Lloyd pôde enfrentar qualquer perigo. Enquanto pensavam nisso, ocorreu uma mudança inesperada. Diante de seus olhos chocados, uma energia carmesim profunda começou a vazar de todos os cantos do ambiente, envolvendo tudo rapidamente, inclusive o próprio Lloyd. Num instante, seu corpo começou a tremer, distorcendo-se como estática em uma televisão em preto e branco. Ele ficou semi-transparente, como se estivesse prestes a desaparecer. Lloyd também notou a mudança, e sua expressão se transformou em puro terror. O que está acontecendo comigo? O que é isso? Em pânico, ele tentou freneticamente se estabilizar, dando tapinhas no corpo, se movimentando. Mas nada funcionou. O fenômeno bizarro não parava. Será que Fury estava falando a verdade? O medo tomou conta do rosto de Lloyd enquanto ele se virava e disparava em direção ao portal do tempo. Mas já era tarde demais. Num movimento desesperado, ele agarrou o dispositivo de gravação da cintura e o jogou em direção ao portal. Nos momentos finais da gravação, eles puderam ver claramente o corpo de Lloyd se contorcer sob a influência da energia carmesim. Então, em um instante, ele desapareceu. E então, diante de Fury e dos outros, a cena foi completamente envolta em uma luz carmesim profunda, como se o mundo inteiro tivesse sido reescrito. Era como se a energia carmesim estivesse restaurando tudo a um estado anterior, corrigindo a própria realidade. Quando o dispositivo de gravação voou para o portal amarelo, a cena desconhecida desapareceu, substituída pela visão familiar de seu próprio tempo. Nick Fury e os outros quatro apareceram na filmagem. Embora não tivessem testemunhado o que aconteceu depois, era óbvio que a energia carmesim havia atingido o portal, apagando, fazendo com que o portal correspondente no lado deles também desmoronasse. Quando o vídeo terminou e eles finalmente entenderam a situação, Trish e os outros sentiram a respiração falhar. O que é isso? Os 3 agentes da Autoridade de Variação Temporal ficaram em choque total. Que tipo de poder era esse? Enquanto eles permaneciam congelados em descrença, os olhos de Nick Fury se arregalaram em compreensão. Correção da realidade. Então é real? O que? Trish e os outros se viraram para ele, confusos. Diretor Fury, do que você está falando? Perguntou Trish, franzindo a testa. Fury respirou fundo e explicou. Eu te disse, alguém já tentou alterar o passado antes. Uma feiticeira misteriosa disse certa vez que o herói vestido de branco corrigia realidades passadas. Sempre achei que fosse mentira. Mas agora, depois de ver as filmagens em primeira mão, Fury ficou atordoado. Não acredito que é verdade. O poder do herói vestido de branco é tão aterrorizante que ele pode influenciar o passado sem nem estar lá? Ele murmurou, atordoado. Ao ouvir suas palavras, Trish e os outros trocaram olhares, incapazes de compreender o que tinham acabado de testemunhar. Será que esse poder realmente vem do herói vestido de branco? Nick Fury estava realmente dizendo a verdade? Antes de Lloyd entrar no portal do tempo, eles riram secretamente de Nick Fury, descartando-o como um tolo inexperiente que não entendia o absurdo de suas próprias alegações. As palavras zombeteiras de Lloyd ainda ecoavam em suas mentes. Mas agora, tendo visto o que aconteceu com Lloyd com seus próprios olhos, mesmo que quisessem negar, eles não podiam. Nunca vi um fugitivo do tempo com um poder tão aterrorizante, murmurou Trish. Acho que estamos encrencados. Este herói de branco está muito além do que podemos controlar. Precisamos reportar isso à sede imediatamente e deixar que eles cuidem disso. Então, lembrando-se do destino de Lloyd, seu rosto empalideceu. Espere, não, isso é ruim.
O herói vestido de branco já deve ter nos notado. Ela rapidamente pegou seu controlador de tempo e abriu um portal que levava à autoridade de variância temporal. Jason e o outro agente ao lado dele ficaram visivelmente abalados. Desde que entraram para a autoridade de variação temporal, eles raramente sentiram medo, mas desta vez era diferente. O simples pensamento da chegada do herói vestido de branco os encheu de pânico avassalador. Nick Fury, enquanto isso, estreitou os olhos enquanto observava o estranho portal do tempo, assim como Trish e seus companheiros de equipe. O que ele estava pensando? Enquanto os agentes da autoridade de variância temporal se apressavam, bem longe na órbita da Terra, Sid Castel já havia percebido a anomalia. Ao chegar ao local onde Lod e os outros apareceram pela primeira vez, ele não encontrou nada. Franzindo a testa levemente, ele expandiu seus sentidos ainda mais, antes de seguir imediatamente em direção à sede da SHIELD. A autoridade de variância temporal novamente. Que chato. Quanto ao que aconteceu com Lloyd, ele não tinha certeza. Durante o incidente com Delia, quando a magia do caos saiu do controle, ele notou que realidades passadas haviam sido corrigidas. A mulher misteriosa havia sido apagada e um aviso havia sido deixado para trás. Mas, além disso, ele não sabia de todos os detalhes. Quando a magia do caos ficou descontrolada, ele simplesmente agiu com base no instinto. Ele não gostava que realidades passadas fossem alteradas. Quanto ao que a magia do caos realmente fez, o que aconteceu naquele momento ou qual era a situação agora, ele não tinha ideia. Se ele soubesse, não teria deixado a magia do caos sair do controle em primeiro lugar. Naquele momento, ele chegou à sede da SHIELD, bem quando Trish estava abrindo o portal do tempo. O herói vestido de branco? Por que ele está aqui? Os agentes da SHIELD ficaram perplexos. Antes que pudessem entrar em pânico, Sid franziu a testa ligeiramente. Sentindo as estranhas flutuações temporais, sua figura desapareceu num piscar de olhos, reaparecendo dentro do escritório de Nick Fury. Seu olhar percorreu o atordoado Nick Fury e os 3 agentes da autoridade de variância temporal, que estavam prestes a entrar no portal. Com um tom calmo ele perguntou, "Onde você pensa que vai?" Sua voz ecoou pelo escritório, causando arrepios em Trish e nos outros. É o fugitivo do tempo, o herói vestido de branco. Corra! Sem hesitar, Trish correu em direção ao portal amarelo. Jason e o outro agente seguiram de perto. Capítulo 493. Assim que a mão de Trish estava prestes a atravessar completamente o portal do tempo, com os olhos brilhando de esperança, um brilho vermelho escuro cintilou na palma da mão de Sid Castel. No segundo seguinte, todos congelaram, como se tivessem se transformado em estátuas, incapazes de se mover um centímetro. Ao perceber isso, medo e terror inundaram os corações de Trish e dos outros. Nick Fury, o único que ainda conseguia se mover, observou em choque Sid levantar casualmente a mão direita, fazendo com que o controlador de tempo de Trish escapasse da mão dela, flutuando rapidamente em sua direção. Segurando o pequeno dispositivo do tamanho da palma da mão, que parecia um smartphone, um brilho curioso apareceu nos olhos de Sid. Um controlador de tempo, hein? Claro que ele sabia o que era isso. Um dispositivo que poderia abrir portais do tempo. Ele não apenas podia enviar alguém para qualquer ponto no tempo passado ou futuro, mas também podia escolher o destino, chegando até mesmo a planetas alienígenas, se necessário. No entanto, o dispositivo consumia enormes quantidades de energia a cada uso e após um certo número de ativações, precisava ser recarregado. Ele não tinha certeza de quantos usos ainda restavam. Após examiná-lo por alguns instantes, Sid o guardou discretamente em seu anel espacial para estudos futuros. Mas agora, ele lançou um olhar frio para os 3 agentes congelados da autoridade de variância temporal. Seus olhos estavam cheios de súplicas por misericórdia, implorando silenciosamente por suas vidas. Ele os ignorou. Eles já eram inimigos, não havia necessidade de se conter. No instante seguinte, sob o olhar horrorizado de Fury, os 3 agentes foram engolfados por uma energia mágica caótica, desintegrando-se rapidamente no nada. Eles desapareceram sem um único grito. Depois de lidar com eles, Sid voltou seu olhar para o portal do tempo amarelo, sua expressão momentaneamente hesitante. No final, ele decidiu não prosseguir. Era óbvio que o outro lado do portal levava à sede da autoridade de variância temporal. Mas dentro da AVT, até as joias do infinito e a magia se tornaram inúteis, completamente anuladas. Não havia garantia de que seus próprios poderes também não seriam afetados. Depois de pensar um pouco, ele decidiu deixar isso para lá por enquanto. Com isso sob seu olhar frio, um clarão de luz carmesim cintilou na superfície do portal. Ele tremeu, distorceu-se e desabou. Então, ele se virou para olhar para Fury, que se esforçava ao máximo para manter a calma. Ignorando, Sid desapareceu, voando para fora do quartel-general da SHIELD. Momentos depois que ele saiu, o agente Hill e vários outros agentes da SHIELD correram para o escritório. "Diretor, você está bem?" perguntou Hill, ansioso. Nick Fury soltou uma risada amarga e balançou a cabeça. Enquanto discutiam o evento chocante, Sid já estava voando pelo espaço, preparando-se para estudar o controlador do tempo. Enquanto isso, na autoridade de variação temporal, o caos havia se instalado. Dentro de sua sede, vários agentes notaram um portal do tempo amarelo aparecendo. Inicialmente, eles presumiram que Lloyd e sua equipe estavam retornando. Então, eles viram uma única e esguia mão direita emergindo do portal. Alguns reconheceram isso imediatamente. Essa é a mão da Trish. Mas algo estava errado.
Sua mão havia emergido, mas ela não estava passando. Triste parou de se mover. Por quê? Vários segundos se passaram, e enquanto o agente Mobius ficava impaciente e avançava para investigar, a mão de Triste tremeu, mas não da maneira que eles esperavam. Sangue espirrou. A mão decepada de Triste caiu no chão, rolando algumas vezes antes de parar. Silêncio. Um grito agudo quebrou o silêncio. Que diabos? O que aconteceu com Triste? Antes que pudessem reagir, o portal do tempo se distorceu e depois entrou em colapso. Após alguns segundos de silêncio atordoado, o agente Mobius cautelosamente deu um passo à frente para inspecionar a cena. O que é isso? Ele percebeu que a mão decepada de Triste segurava um pequeno dispositivo preto. Ele abriu os dedos dela com cuidado e o recuperou. É o dispositivo de gravação deles? Uma dúzia de agentes reunidos trocaram olhares chocados. Mobius ativou o dispositivo. Um momento depois, toda a missão de Lloyd se desenrolou diante deles. Enquanto isso, Sid havia retornado à atmosfera superior da Terra. Banhado pela luz do sol, ele sacou o controlador de tempo, observando com curiosidade. Vamos ver se essa coisa realmente funciona. Na tela brilhante apareceram opções para selecionar hora e local. Como não tinha certeza se o dispositivo funcionava como esperado, ele escolheu um período de tempo aleatório do qual se lembrava vagamente, mantendo a localização da Terra. Ao tocar na tela, um portal temporal amarelo se formou diante dele, brilhando como uma projeção holográfica. Intrigado, ele flutuou lentamente para frente e entrou. Ao mesmo tempo, em todo o mundo, inúmeras agências de inteligência e indivíduos estavam observando por meio de vigilância por satélite. Eles viram o herói vestido de branco entrando em um estranho portal dourado e desaparecendo. O que ele está fazendo? Para onde ele foi? As especulações aumentaram enquanto pessoas do mundo todo tentavam adivinhar suas intenções. Mas a essa altura, Sid já havia atravessado o portal. O portão amarelo fechou-se atrás dele. Ao sair do outro lado, a visão de Sid foi inundada de luz. A luz quente do sol o envolveu, iluminando o mundo. Olhando ao redor, ele se viu dentro de uma fábrica decadente. Pairando a uns 30 centímetros do chão, ele observava o entorno com curiosidade. Este lugar. Então ele notou algo. Virando o olhar, ele avistou 5 homens de meia idade, imundos, desleixados e vestidos com roupas esfarrapadas. Os 5 homens também o notaram. Enquanto olhavam para a figura vestida de branco flutuando acima do solo, suas expressões se transformaram em choque e descrença. Ele está flutuando? Ele é um mutante? Espera aí, os mutantes estão extintos. Como isso é possível? Os 5 trabalhadores ficaram absolutamente incrédulos. Os mutantes foram exterminados anos atrás. Desde que o Dr. Rice desenvolveu alimentos geneticamente modificados, essas bebidas e refeições alteradas modificaram, sem que isso acontecesse, o DNA humano. O processo foi sutil, gradual, como ferver um sapo em água morna. Quando os mutantes perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. Toda a raça humana já havia sido permanentemente alterada por esses alimentos supressores de genes. Já fazia anos que nenhum deles via um mutante. E ainda assim, agora diante deles estava um. Capítulo 494. Autoridade de Variância Temporal, AVT. Nas telas da AVT, o dispositivo de gravação começou a tocar. A filmagem exibida não era de ninguém menos que Lloyd, mostrando Tracy segurando o mesmo dispositivo em suas mãos momentos antes de sua morte. Enquanto a gravação tocava, Lloyd e seu grupo emergiram de um portal de tempo amarelo, aparecendo diante de Fury, o diretor da SHIELD. Quando Fury começou a apresentar o manto branco, todos os presentes, incluindo o agente Mobius, de repente ficaram alertas. Enquanto ouviam Fury explicar as habilidades do manto branco, como ele havia matado 3 celestiais e forçado mais 4 a recuar, todos, assim como a equipe de Lloyd, ficaram em choque. Como pode existir um criminoso tão perigoso? Deus! Dúvida e descrença preencheram a sala por um tempo, até que alguém sugeriu uma ideia. Talvez pudéssemos viajar para um ponto antes deste manto branco nascer. Olhos brilharam ao redor da sala. O plano parecia viável. Entretanto, antes que pudessem discutir mais sobre a viabilidade desse método, o aviso de Fury foi ouvido na gravação. Uma tentativa real desse plano por Lloyd já havia ocorrido. Então eles viram uma energia carmesim engolfando tudo, apagando Lloyd da existência em um instante. Isso é, o agente Mobius ficou atordoado. Ele não conseguia compreender o terror desse poder. Ao mesmo tempo, havia algo estranhamente familiar nisso. Isso era magia do caos? Mas, isso era muito avassalador. Alterando cronogramas passados, ele não tinha certeza se aquilo era realmente magia do caos. De repente, a expressão de Mobius ficou séria quando ele percebeu algo. A linha do tempo passada, tem algo errado com ela. Suas palavras fizeram os outros agentes da AVT congelarem antes que seus olhos se arregalassem em compreensão. Impossível. Para testar sua teoria, eles enviaram vários drones para a mesma linha do tempo que Lloyd havia visitado. No entanto, eles ajustaram seu ponto de entrada para um dia depois. Mas assim que os drones entraram, eles nunca retornaram. Isso não pode ser. Um pensamento aterrorizante tomou conta de todos. Mobius respirou fundo e enviou mais 2 drones, mas, dessa vez, ele os configurou para enviar imagens no momento em que encontrassem algo anormal. Pouco tempo depois, um dispositivo de gravação preto voou de volta pelo portal, mas os drones haviam sumido.
Sob o olhar atento de todos, Mobius rapidamente pegou o dispositivo e reproduziu a filmagem. O que eles viram os deixou gelados. Embora o ponto de entrada tenha sido um dia depois, no momento em que os drones chegaram, eles ainda foram apagados pela mesma energia carmesim. A tela refletia um céu cheio de luz vermelha profunda, e a sala era preenchida pelo som de pessoas inalando bruscamente. A suspeita deles foi confirmada. A linha do tempo passada estava realmente bloqueada. Qualquer tentativa de alterá-lo desencadearia essa força carmesim, que eliminaria imediatamente os intrusos. Ou seja, para mudar o passado, seria preciso encarar essa força de frente e sobreviver a ela. Quem era esse mutante aterrorizante que conseguia corrigir a própria linha do tempo e travar o passado? Desta vez, o criminoso. É perigoso demais. O que fazemos agora? Todos permaneceram em um estado de medo e descrença, completamente inseguros sobre como proceder. Após um longo silêncio, Mobius exalou profundamente e disse: "Não temos escolha a não ser consultar os Guardiões do Tempo. Eles certamente terão uma solução." Ao ouvir isso, os outros se animaram. Certo. Os todo-poderosos e oniscientes Guardiões do Tempo. Certamente, eles poderiam resolver esse problema sem esforço. Ou até mesmo apagar o manto branco com facilidade. Eles se apegaram a essa crença. Uma fábrica decadente. Flutuando a 30 centímetros do chão, Sid olhou para os 5 trabalhadores imundos à distância enquanto ouvia a conversa deles. Ao ouvi-los mencionar a extinção dos mutantes, ele ficou momentaneamente atordoado e olhou para seu controlador de tempo. 2029? Isso é. Uma compreensão ocorreu a ele. A linha do tempo de Logan, Wolverine 3. Este filme deixou uma profunda impressão nele, especialmente o final, onde Logan realmente morre. Sid ficou pensando, relembrando os eventos desta linha do tempo. Humanos e mutantes sempre estiveram em conflito. O programa Sentinela poderia ter sido interrompido, mas um homem chamado Dr. Rice havia criado um método ainda mais sinistro. Ele modificou geneticamente a comida humana, garantindo que aqueles que a consumissem regularmente teriam o gene X suprimido, impedindo-os permanentemente de desenvolver habilidades mutantes. Desde a introdução desse alimento alterado, 25 anos se passaram sem que um único novo mutante nascesse. Isso foi ainda mais insidioso que os sentinelas, um genocídio total de mutantes. Em breve, os mutantes desapareceriam completamente do mundo. Não estava claro se a comida contaminada era responsável, mas o fator de cura de Logan havia enfraquecido significativamente. Suas habilidades regenerativas haviam quase desaparecido, deixando-o fraco e vulnerável. Ele foi reduzido a trabalhar como motorista, frequentemente intimidado por pessoas comuns, um estado lamentável. No final, durante uma batalha, ele foi empalado no estômago por um enorme galho de árvore, morrendo devido aos ferimentos. E não foi só Logan. Até o lendário Charles Xavier, a mente mais poderosa que existe, sucumbiu à demência na velhice. Sua mente degenerada fez com que suas habilidades saíssem do controle, levando a uma explosão psíquica acidental que matou centenas de civis e até vários X-Men. Assim, Charles teve que ser mantido escondido em uma instalação selada, onde ele dependia dos cuidados de Logan e de sua medicação diária para suprimir seus poderes. Sid ponderou em voz alta: claro, pode não ser culpa da comida. Havia uma toxina no corpo de Logan. Talvez fosse isso que havia enfraquecido seu fator de cura. Mas não se sabia se essa toxina vinha do seu esqueleto de adamantium ou do veneno injetado pela víbora mutante. Quanto ao Professor X, sua demência pode ter sido devido ao fato de que seu corpo atual nem era o original. Afinal, ele já havia sido destruído por Fênix, Jean Grey, no passado. Entretanto, graças ao seu imenso poder psíquico, ele transferiu sua consciência para o corpo de um irmão em coma, revivendo a si mesmo. Aquele irmão, tendo sofrido de morte cerebral durante anos, tinha um cérebro subdesenvolvido. Portanto, era natural que Xavier acabasse sucumbindo à demência em seus últimos anos. Capítulo 495. Claro, essas eram apenas suas teorias, se estavam certas ou erradas, ele não tinha como saber. Enquanto Sid estava perdido em pensamentos, uma voz cautelosa o interrompeu de repente. Você é um mutante? A pergunta veio de Tigas, um homem de meia idade com uma cicatriz no rosto, cujo tom de voz estava carregado de medo. Sid olhou para cima, observando 5 trabalhadores assustados antes de responder calmamente. Você adivinhou. Ele não tinha intenção de esconder. Já que estava ali, que tal se divertir um pouco? Assim que ele falou, Tigas e os outros congelaram, e toda a área caiu em um momento de silêncio absoluto. Então, eles gritaram e correram. Os 5 trabalhadores brancos desgrenhados fugiram aterrorizados. Sid apenas os observou fugir com uma expressão indiferente. Após um breve momento de reflexão, decidiu não persegui-los. Ignorando os humanos aterrorizados, ele examinou o deserto ao redor e então subiu para o céu, em direção à cidade mais próxima. Sovosh, o vento uivava. Em velocidade supersônica, Sid voou em direção à cidade, a 10 quilômetros de distância. Rapidamente, ele sobrevoou o horizonte urbano. Sem se preocupar em se esconder, desceu do céu. A cidade abrigava milhões de pessoas, todas vivendo suas rotinas diárias, indo ao trabalho, fazendo compras, conversando nas ruas. De vez em quando, anúncios ecoavam em dispositivos de transmissão. Por exemplo, sob o sol brilhante do meio-dia, uma jovem negra caminhava pela rua, segurando seu telefone enquanto ouvia uma transmissão de rádio. Uma voz profunda e carismática falou:
É meio-dia, todos já deveriam estar acordados, ou talvez ainda na cama. Bert, o que você acha? Quem se importa? Assim como geleiras derretidas, suprimentos de água tóxicos e mutantes. Antes que o primeiro apresentador pudesse terminar, o segundo apresentador, Bert, interrompeu com uma risada. Ei, Clyde, muda de assunto, cara. Estamos em 2029, por que ainda estamos falando de mutantes? Os mutantes se foram. Vivemos em uma era de paz e tranquilidade. Clyde riu baixinho. Você tem razão, Bert. Certo, vamos mudar de assunto. A jovem Sarah revirou os olhos enquanto ouvia as brincadeiras, sem demonstrar interesse. Mutantes? Isso é história antiga. Por que se quer tocar no assunto? Aquele apresentador só está querendo ter assunto para falar. Ela estalou a língua, irritada. Quando ela estava prestes a desligar, algo estranho aconteceu. Uma sombra de repente caiu sobre ela e seu telefone, bloqueando a luz do sol. Sarah congelou. Espere. O tempo acabou de mudar? Estava um calor escaldante há apenas alguns segundos. Instintivamente, ela olhou ao redor, apenas para descobrir que a cidade ainda estava bem iluminada, o sol ainda estava lá, e ainda assim, só ela estava coberta pela escuridão. Uma sensação de inquietação a invadiu. Lentamente, ela olhou para cima. Então, seus olhos se arregalaram em choque, seu corpo ficou completamente rígido. Pairando 10 metros acima dela, uma figura vestida de branco descia do céu. A sombra? Era ele. Por um breve momento, Sarah não conseguiu pensar. Então, seu grito perfurou o ar. Oh meu Deus! Um homem estava voando em plena luz do dia? Ao ouvir seu desabafo, as pessoas nas ruas movimentadas se viraram para olhar. Seguindo seu olhar, elas o viram. Um homem de branco flutuava no ar, olhando para eles friamente. Suas mentes ficaram em branco. Alguém estava voando? Isso era impossível. Então, no fundo de suas mentes, uma palavra antiga e esquecida veio à tona. Mutante? No momento em que alguém gritou essa palavra, o pânico explodiu. Meu Deus, mutantes ainda existem? O que está acontecendo? As pessoas gritavam enquanto fugiam aterrorizadas. Entre eles, Sarah estava igualmente chocada, mal conseguindo compreender a situação. Um mutante? Como isso é possível? Pensei que todos tivessem sumido. Sid ignorou o caos. Ele também não se importava com os poucos indivíduos ousados que o filmavam com seus celulares. Em vez disso, seus olhos examinaram curiosamente as ruas, observando a cidade iluminada e movimentada. Para ser honesto, ele raramente tinha um tempo livre como esse. Depois de admirar a arquitetura estrangeira, seu olhar pousou em uma máquina de venda automática à distância. Lá dentro, ele viu uma variedade de bebidas coloridas, incluindo um refrigerante em lata. Sua mão se estendeu e agarrara a alma. Uma onda de distorção espacial se espalhou para fora. Sua mão direita voou pelo ar, alcançando a máquina de venda automática e pegando um refrigerante gelado. Então, com um leve movimento, ele o recuperou. Segurando a lata conhecida, Sid a abriu e tomou um gole. Imediatamente sua testa franziu. Gelado. Gaseificado. Sabor familiar. Mas algo estava errado. Imagine. Ele murmurou. Com certeza, a comida e as bebidas aqui foram alteradas. Claro que para ele, era completamente inútil. Mesmo que ele bebesse essa bebida modificada todos os dias durante 100 anos, isso não o afetaria. Esqueça sua magia do caos, ela nem passaria por seu corpo divino. Entretanto, para os portadores do gene X que não haviam despertado suas habilidades mutantes, essa bebida era praticamente um veneno. Beba por tempo suficiente e eles podem esquecer de manifestar seus poderes mutantes. Terminando o refrigerante, Sid estalou os dedos. Um brilho carmesim brilhou e a lata vazia se desintegrou instantaneamente. Então, ele flutuou mais alto, planando sobre os telhados da cidade enquanto examinava os arredores. Ele não estava apenas admirando a vista, ele estava confirmando se realmente não havia mais mutantes. E quanto ao refrigerante desaparecido da máquina de venda automática? Não é problema meu, pensou Sid. Afinal, fazer compras sem gastar nada era um costume local. O vento sussurrava em seu rosto. Em poucos minutos, ele havia percorrido vários quilômetros. Ignorando o pânico dos civis, Sid franziu levemente a testa. Mesmo depois de examinar uma área tão grande, ele ainda não havia sentido um único mutante. Essa comida alterada, o impacto é ainda pior do que eu pensava. Ele mergulhou em pensamentos profundos. Onde será que Logan e o Professor X estão agora? Enquanto isso, por toda a cidade, inúmeras pessoas permaneceram paralisadas em choque e descrença diante de sua aparição repentina. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 496. Dentro da delegacia da cidade, alguns policiais estavam começando a perder a paciência. Pouco antes, alguns operários de fábrica haviam feito um boletim de ocorrência, alegando que um mutante de branco havia aparecido em seu local de trabalho. Além disso, esse mutante podia voar e parecia potencialmente perigoso. Um dos policiais, um homem branco chamado Bill, zombou, claramente irritado. Mutantes? A essa hora? Aqueles operários devem ter perdido a cabeça. Os policiais ao redor dele riram. Fazia anos que não recebiam um relatório sério sobre mutantes. Os poucos que chegavam eram sempre pegadinhas.
E que história é essa de voar? Um mutante voador? Isso era um absurdo. O último mutante que eles se lembram de ter visto voar foi Magneto, quando eles eram crianças assistindo TV. Claramente, esses trabalhadores estavam brincando com eles. No momento em que eles estavam reclamando sobre como provavelmente deveriam prender aqueles trotes e dar-lhes uma lição, algo inesperado aconteceu. Mais ligações começaram a chegar. Um após o outro, civis frenéticos invadiram as linhas com as vozes cheias de pânico. Todos eles estavam relatando a mesma coisa. O mutante estava voando sobre a cidade. Ele está lá em cima agora mesmo, vagando por aí. Por favor, você tem que fazer alguma coisa. Livre-se desse mutante. Você não entende, estou apavorado. Um mutante? Em plena luz do dia? Pensei que estivessem todos extintos. Uma mulher de meia idade em particular gritou, sua voz cheia de medo e indignação. Mutantes supostamente são ratos de esgoto. Como esse ousa aparecer nas ruas? Depois de desligar mais uma ligação, Bill e seus colegas policiais se entreolharam em silêncio, atônitos. Espera, isso é sério? Suas mentes estavam cheias de dúvidas e descrença. Eles receberam tantas ligações que não podia mais ser uma brincadeira. Mas outro pensamento surgiu em suas cabeças. Por quê? Por que um mutante apareceria tão abertamente? Como aquela mulher havia dito, mutantes deveriam se esconder. Por que alguém se exporia assim? Com o grande número de chamadas, os policiais se mobilizaram rapidamente. Eles coletaram imagens de vigilância da cidade, procurando por qualquer anomalia. Logo eles o encontraram. Em uma das câmeras da rua, eles viram um homem de branco, flutuando no ar. Ele realmente está voando? Eles não estavam mentindo? Bill e os outros ficaram boquiabertos. Sem perder tempo, eles pegaram suas armas e correram em direção ao local. Ao mesmo tempo, eles rebobinaram a filmagem, tentando ver o que o mutante estava fazendo. Em toda a cidade, milhões de cidadãos receberam alertas de emergência em seus telefones. À medida que liam as notificações, as suas reações variavam. Choque, confusão, descrença. Um mutante? A céu aberto? Depois da surpresa inicial, muitas pessoas simplesmente ignoraram. Eles viam isso como entretenimento. Já se passaram anos, mas agora algum mutante imprudente está tentando causar problemas? Vamos ver quanto tempo ele dura antes que o derrotem. Alguns até esperavam ansiosamente por isso. Enquanto as pessoas comuns viam isso como um espetáculo, repórteres e veículos de comunicação viam isso como uma mina de ouro. Um avistamento mutante depois de tantos anos? Essa é uma notícia de última hora. As emissoras de notícias e os jornalistas da cidade entraram em ação. Logo, as câmeras avistaram a figura flutuando vestida de branco. De uma distância segura, um repórter começou a transmitir. Olá a todos! Aqui é a Hannah, reportando ao vivo um grande evento. Vestida com um elegante terno, Hannah irradiava uma aura profissional ao se virar e gesticular para trás. Os espectadores nas TVs, computadores e dispositivos móveis ficaram surpresos. Grande evento? O que está acontecendo? Não me lembro de nada de importante acontecendo recentemente. À medida que a curiosidade se espalhava entre o público, Hannah se afastou, revelando a filmagem ampliada da câmera. Um homem de branco, flutuando calmamente sobre as ruas. Conforme a câmera ajustava o foco, a cena da rua ficava ainda mais nítida. Naquele momento, todos que assistiam ficaram atordoados. Espera, estou vendo direito? Aquele cara está voando. Isso é algum tipo de promoção de filme? Como os mutantes já estavam desaparecidos há tanto tempo, a maioria das pessoas não fez a conexão imediatamente. Então, depois de deixar o choque se instalar, a expressão de Hannah ficou séria. Esse homem provavelmente é um mutante. O mutante apareceu mais uma vez. No momento em que ela disse essas palavras, um suspiro coletivo se espalhou pelos espectadores. Um mutante? Mas, eles não foram todos exterminados? Como depois de todos esses anos? As discussões explodiram em fóruns online, redes sociais e salas de bate-papo. Contudo, apesar da surpresa, o medo era mínimo. Afinal, os humanos já haviam praticamente erradicado os mutantes. Mesmo que um aparecesse agora, e daí? Contra suas forças militares e armamento avançado, nenhum mutante teria chance. Aos olhos deles, esse tolo imprudente estava fadado a ser pego. A única questão era quanto tempo isso levaria. Enquanto isso, longe da cidade movimentada, em um deserto árido, uma limusine preta parou. Alguns segundos depois, a porta rangeu ao abrir. Um homem alto e robusto, vestindo um terno preto barato e uma camisa branca, saiu cambaleando. Seu rosto envelhecido, coberto por uma barba desgrenhada, contorceu-se levemente enquanto ele estremecia de dor. Logan, ele agarrou uma garrafa de cerveja, tomando um gole enquanto esfregava distraidamente suas feridas ainda sangrentas. Feridas que deveriam ter cicatrizado instantaneamente. Mas não o fizeram. Seu fator de cura havia enfraquecido, tanto que até pequenos ferimentos demoravam uma eternidade para cicatrizar. Mais cedo hoje, enquanto dirigia seu táxi, ele se envolveu em uma briga com alguns bandidos. Mesmo tendo vencido, seu corpo pagou o preço. Não que isso importasse. Através da camisa manchada de sangue, cicatrizes cruzavam seu corpo, marcas que nunca deveriam ter existido nele. Mas lá estavam eles. Enquanto Logan se arrastava para casa, o mundo ao seu redor não tinha a mínima ideia de que o maior mutante de todos os tempos era agora apenas um homem destruído tentando sobreviver. Capítulo 497.
Quando Logan abriu a porta, a visão que o saudou foi o espaçoso, porém imundo e decadente corredor do esconderijo deles. Lá dentro, um homem de meia-idade, careca, de pele clara e com olheiras profundas, estava sentado com uma roupa amarela barata, Caliban. Caliban tinha a habilidade de detectar mutantes dentro de um certo alcance. Antigamente, ele havia feito uma fortuna rastreando-os. Agora, como um dos últimos mutantes sobreviventes da velha geração, ele foi reduzido a viver neste esconderijo miserável com Logan e o Professor X, lutando contra uma existência empobrecida. Seu albinismo só piorou as coisas, ele não podia nem ficar exposto à luz solar. Sua vida era miserável. Além de Caliban, Logan também ouviu uma voz idosa e frágil murmurando à distância. Um rato grande. A senhorita Malfita estava assustada. Os discursos incoerentes ecoavam de um tanque de água abandonado, o atual lar do Professor X, que sofria de demência e estava perdido em sua própria mente. Ao ouvir isso, Logan suspirou. Caliban, percebendo as manchas de sangue na camisa de Logan, franziu a testa e perguntou: "O que aconteceu com você?" "Não é nada", respondeu Logan, balançando a cabeça. Então, perguntou: "Ele tomou os remédios?" Caliban soltou um suspiro e respondeu: "Ainda não. Ele anda mais confuso hoje. Fica perguntando por que estamos aqui e por que o mantemos trancado. Ele dificultou as coisas para mim mais cedo. É a sua vez de fazer com que ele tome os remédios." Dizendo isso, Caliban entregou a Logan um saco de comprimidos. Logan pegou sem dizer uma palavra, caminhou em direção ao enorme tanque de água e abriu a porta. No momento em que entrou, o Professor X ficou em silêncio, como se sentisse algo. Então seus olhos turvos brilharam com uma breve clareza. "Quem é você?" "O cara que fica tentando me fazer dormir. O que você quer?" Quando Logan se aproximou, o Professor X começou a resistir, lutando contra ele. Logan suspirou internamente, já se preparando para outra luta exaustiva para fazê-lo tomar seus remédios. Mas então, o Professor X parou de se mover de repente. Sua expressão mudou, seus olhos turvos se tornaram nítidos e focados. "Logan, pare", disse o velho Professor X com urgência. "Estou lúcido agora." Logan hesitou, mas não abaixou a mão. "Charles, você precisa tomar seus remédios." O Professor X levantou as mãos em protesto e falou com urgência. "Espere, Logan. Tenho algo importante para te contar. Um novo mutante apareceu. Ele precisa da nossa ajuda." As palavras fizeram Logan congelar. Sua expressão mudou de irritação para descrença antes de suas sobrancelhas franzirem. "Professor, não há mais novos mutantes", disse ele com a voz pesada. "Por 25 anos, nenhum mutante nasceu. Em lugar nenhum. Você sempre acreditou que fazíamos parte do plano de Deus, mas talvez tenhamos sido apenas um erro dele. Mutantes como nós nunca deveriam existir. De onde viria um novo mutante?" Logan suspirou, tentando convencer Charles a deixar para lá. Mas o Professor X ficou agitado, insistindo. "Não, Logan. É real. Eu vi na mente das pessoas. Se você não acredita em mim, me leve para a TV. Está em todos os noticiários." Logan franziu a testa. "Impossível. 25 anos e de repente o mutante aparece?" Logan não queria dar ouvidos a ele, mas o Professor X não desistia. No final, Logan não teve escolha a não ser empurrar sua cadeira de rodas em direção ao salão principal. Ao ouvir o movimento, Caliban olhou para cima, assustado. "Você o trouxe para fora? Ele tomou os remédios? Isso é perigoso." Logan explicou a situação. Caliban balançou a cabeça em descrença, observando-os se aproximarem da velha e surrada televisão no canto. "Vocês dois são loucos", ele murmurou. "Logan, o professor perdeu a cabeça. E agora você também está perdendo? Há anos, não há sinal de mutantes. Eu saberia. Consigo sentir mutantes a uma distância enorme. E não senti nenhum. Além disso, estamos sendo constantemente caçados. Nós, os últimos mutantes, mal sobrevivemos. Os mutantes estão quase extintos." Enquanto ele reclamava, ele parou de repente no meio da frase. Seus olhos se arregalaram em choque total. Por quê? No momento em que Logan ligou a TV, a tela se iluminou com uma transmissão de notícias ao vivo. E lá estava ele. Um jovem vestido de branco, flutuando sem esforço pelas ruas da cidade. Ele deslizou pelo ar, examinando os arredores calmamente, aparentemente alheio ao caos crescente ao seu redor. Caliban olhou incrédulo. "Meu Deus! Um mutante? Será que isso pode ser real?" Até Logan ficou atordoado. "Sem chance. Isso não é possível. Os mutantes deixaram de nascer há 25 anos. Ao lado deles, o Professor X tremia de excitação. "Viu, Logan?" Sua expressão rapidamente mudou de excitação para urgência. "Ele precisa da nossa ajuda. Se não o ajudarmos, esse garoto vai morrer." Logan ficou em silêncio. Através das imagens das câmeras, ele avistou soldados armados em uniformes pretos. Eles estavam lentamente cercando a área. Enquanto isso, o mutante de branco continuou flutuando, aparentemente alheio ao perigo iminente. Após uma longa pausa, Logan balançou a cabeça. "Desculpe, professor, mas não posso ajudá-lo. Esses caras não são pessoas com quem eu possa lutar. Suas habilidades mutantes estavam falhando. Ele era uma sombra do que era antes. Mesmo que quisesse salvar a criança, ele não teria chance." Caliban, tendo recuperado a compostura, assentiu severamente. "Logan tem razão. Não podemos ajudar. Se tentarmos, todos morreremos." O Professor X cerrou os punhos, seu rosto envelhecido cheio de tristeza. "Se não o ajudarmos, ele será capturado, usado em experimentos, torturado. Ele vai morrer em algum laboratório horrível." Tanto Logan quanto Caliban suspiraram.
A voz do professor X tornou-se desesperada. Tudo bem, então me leve lá, Logan. Talvez eu possa ajudar com meus poderes. Logan rejeitou a ideia imediatamente. Não, professor. Seus poderes são estáveis. Você pode matar todo mundo. À medida que a discussão aumentava, a transmissão da TV mudou. Uma âncora de notícias apareceu na tela com uma voz nítida e urgente. Atenção, espectadores. Obtivemos imagens de vigilância revelando as habilidades deste mutante. Capítulo 498. Ao ouvir a âncora da televisão mencionar que eles haviam recuperado algumas imagens de vigilância possivelmente revelando as habilidades do mutante vestido de branco, Logan, Caliban e o professor X interromperam a discussão e voltaram sua atenção para a tela. As habilidades mutantes eram tudo, o fator determinante entre um mutante comum e um formidável. Eles estavam curiosos. Que tipo de poderes esse primeiro mutante em 25 anos possuía? Ele seria alguém poderoso, ou sua habilidade seria algo tão passivo quanto os poderes de rastreamento de Caliban? A voz calma da âncora continuou narrando. À primeira vista, este mutante parece possuir a capacidade de voar. No entanto, podemos descobrir mais detalhes sobre seus poderes a partir das imagens de vigilância que coletamos. Quando ela terminou de falar, a tela mudou para uma transmissão gravada de vigilância de rua. Na tela, sob o sol brilhante do meio-dia, o mutante vestido de branco descia do céu, flutuando sem esforço para a rua. As pessoas na filmagem gritavam e corriam aterrorizadas. Então, conforme a multidão diminuía, o olhar do mutante pousou em uma máquina de venda automática próxima. Ele levantou a mão direita em direção a ela. Observando isso, Logan e os outros franziram a testa levemente. O que ele estava tentando fazer? No segundo seguinte, sua pergunta foi respondida. A mão dele simplesmente desapareceu. Desapareceu no ar. Antes que pudessem expressar sua confusão, a filmagem parou e a voz da âncora interrompeu. Todo mundo viu isso? A mão dele desapareceu. Você deve estar se perguntando, para onde foi? A câmera deu um zoom na máquina de venda automática enquanto o âncora continuava. Olhe atentamente para a máquina de venda automática. Veja o que tem dentro. Logan, Professor X e Caliban estavam todos focados na tela. Ao mesmo tempo, a filmagem ampliou o conteúdo da máquina de venda automática. Então, eles viram uma mão. Uma mão apareceu dentro da máquina de venda automática, pegando uma lata de refrigerante. O que? Isso é teletransporte? Logan e os outros trocaram olhares com as mentes aceleradas. Em seguida, as imagens da vigilância foram retomadas. O mutante pegou uma lata de refrigerante e no momento em que sua mão direita se retirou, a mesma lata apareceu em suas mãos, mesmo que ele nunca tivesse tocado fisicamente na máquina de venda automática. Isso confirmou. Ele tem algum tipo de habilidade de manipulação espacial, murmurou Logan. A âncora feminina continuou. Esta é a filmagem que obtivemos. Com base no que vemos aqui, acredito que é seguro dizer, este mutante tem controle sobre o próprio espaço. Para muitos que assistiam, o medo do desconhecido era a maior preocupação. Mas agora que conheciam seu poder, eles relaxaram. Então, era apenas uma habilidade espacial? Parecia interessante, mas seria capaz de resistir a uma força de ataque armada? De jeito nenhum. Dentro de um laboratório escondido, o Dr. Xander Rice, o cérebro por trás do alimento geneticamente modificado que suprimiu o gene X, estava assistindo à transmissão atentamente. Sua expressão escureceu. De onde veio isso? Ele tinha certeza de que esse mutante não fazia parte de nenhum experimento controlado. Um mutante orgânico? Mesmo depois de décadas de supressão genética, alguém ainda despertou? Rice franziu a testa, perplexo. Além disso, ele achou o homem flutuante de branco particularmente intrigante. Habilidade interessante, ele refletiu. Se ele for capturado, terei que solicitar a custódia para estudos mais aprofundados. Seu olhar frio e analítico permaneceu na tela. De volta ao esconderijo de Logan, os olhos do professor X brilharam de excitação. A habilidade dessa criança é impressionante, uma mutante que vale a pena cuidar. Seu entusiasmo diminuiu, no entanto, quando ele murmurou. Se ao menos a escola Xavier ainda existisse. Esta criança. Ao ouvir essas palavras, Logan e Caliban ficaram em silêncio. Depois de um momento, Caliban zombou. Chega, Charles. Aquele garoto pode ter uma habilidade útil, mas não tem como escapar. Há muitas armas. Ele não pode correr. E mesmo que a escola Xavier ainda existisse, ele nunca chegaria lá. A expressão esperançosa do professor X desapareceu. Então, ele voltou seu olhar esperançoso para Logan. Logan suspirou, esfregando as têmporas. Professor, é tarde demais. Mas antes que pudessem refletir sobre a decepção, algo chocante aconteceu. Na filmagem, um mutante vestido de branco termina seu refrigerante. Então, um brilho carmesim envolveu sua mão. No instante seguinte, a lata de refrigerante vazia desapareceu completamente. Os olhos de Rice se arregalaram diante da tela. Espera, ele teletransportou para longe? Uma nova possibilidade entrou em sua mente. E se esse mutante pudesse apagar as coisas completamente? Uma verdadeira anomalia espacial? A ideia o intrigou ainda mais. As pessoas que assistiram à filmagem reagiram da mesma maneira, atordoadas e depois pensativas. Pouco depois, as imagens da vigilância foram cortadas e a tela voltou para o âncora do noticiário ao vivo. Hannah, a âncora feminina, sorriu confiante. E isso conclui nossa análise de filmagem. Com base no que vimos, acho que todos podemos concordar.
esse mutante representa algum nível de perigo. Mas não precisa se preocupar. Tenho certeza de que nossas autoridades capturarão esse mutante em breve. Enquanto falava, ela se afastou, revelando os oficiais fortemente armados e as unidades especiais avançando ao fundo. A câmera deu um zoom, capturando fileiras de armas de fogo sendo levantadas. Por toda a cidade, os espectadores concordaram com a cabeça. Na cena, uma mulher de meia-idade com um elegante vestido preto e segurando uma bolsa de grifes zombou. Rato de esgoto imundo. Como ousa um mutante aparecer na minha frente? Ela foi uma das muitas pessoas que ligaram para a polícia antes. Agora, ela observava ansiosamente, esperando para ver quanto tempo o mutante duraria. E ela não estava sozinha. Todos os civis ao redor compartilhavam o mesmo pensamento. Com armas de alta potência apontadas para ele, o mutante vestido de branco não teve chance. O perímetro se estreitou. Um grupo de oficiais fortemente armados avançou lentamente, com armas apontadas para o mutante no ar. Então chegaram as ordens. Mutante no ar, desça imediatamente. Suas ações perturbaram gravemente a ordem pública. Você deve vir conosco. Obedeça imediatamente ou abriremos fogo. Seguiu-se um silêncio tenso. Então, pela primeira vez, o mutante vestido de branco voltou seu olhar para eles. Capítulo 499. É claro que a ideia de que ele não os havia notado não passava de uma ilusão deles. Sid sabia da existência deles desde o começo, mas ele simplesmente não se importava. Por que se preocupar com seres insignificantes, quando ele poderia aproveitar a paisagem? Entretanto, agora que essas pessoas finalmente perderam a paciência e o chamaram, ele relutantemente desviou o olhar para elas. Sua expressão permaneceu completamente calma enquanto seus olhos percorriam os policiais que o cercavam, notando os atiradores escondidos à distância. Distante, os policiais observavam a figura flutuante, imóveis, desinteressados, apenas observando-os com serena indiferença. Aquele olhar calmo e superior os encheu de raiva. Que diabos é esse olhar? Ele tem um desejo de morte? A maneira como ele os observava silenciosamente, como se estivesse assistindo a uma apresentação de palhaços, era irritante. O oficial líder, Antar, fez uma careta e gritou novamente. Vocês têm 10 segundos para obedecer, ou abriremos fogo. No entanto, o mutante vestido de branco permaneceu inalterado, sem demonstrar intenção de se render. Furioso, Antar gesticulou com a mão. Os policiais levantaram suas armas, mirando nele. Na estação de notícias, Hannah, a âncora, sorria animada enquanto falava para a câmera. Olha só, pessoal. Os policiais agora estão usando balas tranquilizantes especializadas. Elas foram especialmente projetadas para neutralizar mutantes. Essas balas são tão potentes que até um tigre desmaiaria depois de um tiro. Então, não precisa se preocupar, os policiais não vão matar esse mutante. Ele ainda tem valor para a pesquisa. Hannah pensou consigo mesma, ele precisa ser capturado vivo. Ela não era a única com esse sentimento. A doutora Rice compartilhava da mesma opinião. De volta às ruas, a contagem regressiva de 10 segundos terminou. Os olhos de Antar se estreitaram friamente. Esse idiota quer mesmo morrer. Sem hesitar, ele sinalizou o ataque. Num instante, os policiais puxaram os gatilhos. Bang, 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 bang. Várias balas tranquilizantes foram disparadas em direção ao mutante flutuante. Ao ver isso, a multidão que assistia se iluminou de expectativa. O mutante estava prestes a ser capturado. O Dr. Rice observou com diversão, já pensando em seu próximo experimento. O professor X e Logan, por outro lado, ficaram tensos. E então, todos eles congelaram. No momento em que as balas tranquilizantes se aproximaram, Sid apenas levantou a mão direita. Um brilho carmesim cintilou. As balas pararam no ar. Suspenso. Imóvel. Antes que alguém pudesse processar o que tinha acontecido, Sid acenou casualmente com a mão. Sovosh. A direção do tranquilizante inverteu, atirando direto nos policiais que os atiraram. Baque, baque, baque. Os policiais grunhiram quando os dardos atingiram seus corpos. Deus! Um coro de gritos agonizantes irrompeu. Os policiais seguravam os ferimentos com os olhos arregalados de descrença. Esse mutante, ele, telecinese? Ele tem outra habilidade? Mas antes que pudessem concluir seus pensamentos, os tranquilizantes fizeram efeito. Um por um, os policiais desmaiaram e ficaram inconscientes. Os demais policiais, repórteres e espectadores, assim como os milhões que assistiam pelas telas, ficaram todos chocados. Como? Ele supostamente tem habilidades espaciais. De onde veio isso? Até Hannah ficou sem palavras. Dentro do laboratório, os olhos do Dr. Rice brilharam de excitação. Este está ficando mais interessante. Ele deve ser capturado. Rice tomou sua decisão. Esse mutante se tornaria seu próximo experimento. No esconderijo de Logan, o professor X observou com admiração, murmurando. Ele também tem habilidades telecinéticas? O potencial desta criança é realmente notável. Se ao menos pudéssemos treiná-lo adequadamente. Até mesmo Logan e Caliban, que normalmente eram céticos, tiveram que reconhecer a verdade. O garoto era poderoso. Mas, observando o mutante agora cercado por oficiais com armas reais, Logan murmurou. Mas não importa o quão forte ele seja, ele não consegue vencer contra números absolutos. Eventualmente ele será capturado, ou pior. Logan suspirou. Faz muito tempo que não vejo um mutante tão promissor.
mas ele não vai escapar. O público, tanto na cidade quanto assistindo de casa, compartilhou o mesmo sentimento. Ele está acabado. No entanto, Sid estava começando a perder a paciência. No começo ele os deixou em paz. Mas agora, bang! Um policial chamado Pablo de repente sacou sua arma de fogo e disparou uma bala real contra ele. Sid casualmente sacudiu a mão. A bala mudou de direção. Espirro. A mesma bala disparada perfurou a testa de Pablo. Sangue espirrou enquanto seu corpo desabou, se contorcendo no chão. Um silêncio horrorizado tomou conta da rua. Antes que alguém pudesse reagir, Sid se moveu novamente. Energia carmesim ondulou para fora. Armas, rifles de precisão, granadas e todas as armas no local, arrancados de seus donos. Suspenso no ar. Mas não eram apenas armas. Os próprios oficiais e agentes especiais foram subitamente erguidos no ar, como se uma mão invisível os tivesse agarrado. Sid pairava acima, olhando para eles. Sua voz calma ecoou pelas ruas silenciosas. Formiguinhas fracas. O que lhe deu coragem para me desafiar? Um silêncio mortal se seguiu. Os policiais, suspensos impotentes no ar, exibiam expressões de puro terror. Até mesmo Antar, ainda flutuando no ar, não pôde fazer nada além de olhar incrédulo. Capítulo 500. Como o mutante pode ter um poder tão avassalador? Ele acabou de conter 30 de nós de uma vez. Isso é realmente uma habilidade mutante? Suspensos impotentes no ar, os oficiais e agentes especiais olhavam horrorizados para o mutante vestido de branco flutuando diante deles. Mas Sid não mostrou nenhum sinal de misericórdia. Sua mão direita se fechou levemente. Rachadura, rachadura, rachadura. Uma a uma, as armas nas mãos dos policiais se retorceram e se deformaram, o metal rangendo sob uma força invisível. Então, seus corpos também começaram a se contorcer. Gritos agonizantes rasgavam o ar enquanto o sangue jorrava em todas as direções. Em segundos, a unidade fortemente armada enviada para capturá-lo foi reduzida a nada além de cadáveres mutilados. O cheiro de sangue enchia o ar, levado pelo vento. A cena deixou a repórter Hannah, a mulher de meia-idade Carla e a multidão que assistia paralisados em choque. Eles ficaram ali com a mente em branco, lutando para compreender o que tinham acabado de testemunhar. Um massacre. Num piscar de olhos, toda a unidade armada foi eliminada. E o responsável? Era esse mutante? Seus olhos tremiam, refletindo a figura vestida de branco flutuando friamente acima deles. Como um mutante pode ser tão assustador? Então, gritos irromperam. Os espectadores que se reuniram para assistir à queda do mutante agora fugiam aterrorizados, incluindo Hannah e Carla. Mas Sid apenas lançou-lhes um olhar desinteressado. Então, um brilho carmesim irrompeu de seu corpo. Magia do caos. A energia vermelha profunda se espalhou, expandindo-se em um círculo perfeito ao redor dele. Bum! Tudo que tocou, o pavimento, os edifícios, até mesmo o próprio chão, começou a se desintegrar. Tijolos desmoronaram. A terra evaporou. Nada poderia resistir à energia corrosiva. 1 metro. 5 metros. 10 metros. A onda vermelha se expandiu rapidamente, aproximando-se dos civis em fuga. Uma a uma, as pessoas alcançadas foram engolidas pelo brilho carmesim. Seus gritos finais ecoaram antes que seus corpos fossem reduzidos a nada. Carla, que antes zombava dos mutantes, agora estava ofegante enquanto corria. Seus olhos se arregalaram de terror enquanto ela ouvia os gritos agonizantes atrás dela. Ela murmurou desesperadamente. Não, impossível. Isso não pode estar acontecendo. Como um rato de esgoto mutante pode ser tão poderoso? Eu não quero morrer. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com o ranho que escorria do seu nariz. Ela não tinha mais a arrogância de quando chamava a polícia. Ela se arrependeu de tudo. Bum! A luz carmesim a alcançou. Não. Seu último grito de terror foi interrompido. Num instante, ela foi reduzida a nada. Mais à frente, o cinegrafista e Hannah ainda corriam, mas seus rostos agora estavam vazios de desespero. Como? Isso não deveria ter acontecido. O mutante deveria ter sido capturado. Como é que ficou assim? A visão periférica deles captou a cena apocalíptica atrás deles. Eles estremeceram. Este mutante é um desastre ambulante. Não, por favor, eles gritaram. Mas nenhuma quantidade de súplica ou resistência importava. Como os demais, eles foram consumidos pelo brilho carmesim. A rua inteira, com centenas de metros de largura, estava envolta em magia caótica. Então, a energia vermelha desapareceu, retraindo-se para o corpo de Sid. Silêncio. A rua inteira desapareceu. Onde antes havia edifícios, restou apenas uma enorme cratera. A única coisa que ficou de pé foi Sid. E na frente dele, um único objeto intacto. Uma câmera grande e preta. A câmera ainda estava ligada. Ele havia capturado tudo. Sid desceu lentamente, pisando no chão. Ele caminhou em direção à câmera. Inúmeros espectadores ao redor do mundo assistiram a um par de pernas entrando em suas telas. Então, um pé levantado. Crocante. A câmera quebrou sob sua bota. E com isso, a transmissão ao vivo terminou. Todas as telas de TV, computador e celular no país ficaram pretas. Mas ninguém mais pensava na transmissão. A cena horrível que acabaram de testemunhar os deixou em choque. No esconderijo de Logan, Professor X e Caliban ficaram paralisados em frente à tela da televisão, agora preta. O Professor X finalmente quebrou o silêncio. As habilidades desta criança,
Ele ficou animado quando viu pela primeira vez as habilidades espaciais do mutante, acreditando que o garoto tinha potencial. Mas depois do que ele acabou de testemunhar, todos esses pensamentos desapareceram. Controlar objetos com telecinese para esmagar uma força armada inteira? Isso já era surpreendente. Mas a onda carmesim que destruiu uma rua inteira em segundos? Isso foi algo completamente diferente. Que tipo de poder mutante é esse? Como um mutante pode ser tão poderoso? Ele destruiu um distrito inteiro. O professor X murmurou em descrença. Ao lado dele, Logan e Caliban estavam igualmente atordoados. No início, eles acreditaram. Não importava o quão forte esse mutante fosse, ele não conseguiria escapar. Ele estava em menor número. Ele estava cercado por armas. Logan sabia por experiência própria que mesmo em seu auge, com uma cura perfeita, ele teria que recuar diante de um poder de fogo tão avassalador. E ainda assim, este mutante os destruiu em segundos. E não apenas as forças armadas, ele havia apagado uma rua inteira. Pela primeira vez em muito tempo, o velho e calejado Logan murmurou uma única maldição. Puta merda, isso estava além de tudo que ele já tinha visto. Ao lado dele, Caliban, que havia insistido anteriormente que o mutante estava condenado, sentou-se ali, incrédulo. Ele repetiu lentamente suas próprias palavras em sua mente. Então ele soltou uma risada seca. Bem, eu estava errado. Ele não precisa correr. Quem deveria estar concorrendo são eles. Capítulo 501. Então a lata de refrigerante não foi teletransportada para outro lugar? O Dr. Rice murmurou em choque. Só então ele percebeu o quão equivocada sua suposição anterior havia sido. A lata de refrigerante foi completamente destruída em um instante pelo mutante vestido de branco, não teletransportada como ele havia imaginado. Ele simplesmente foi destruído tão rapidamente que lhe deu a ilusão de estar sendo transferido para outro lugar. Que poder aterrorizante! Ainda existem mutantes assim? Lembrando-se das ruas num raio de centenas de metros sendo engolfadas e vaporizadas por uma luz carmesim profunda, deixando para trás apenas uma enorme cratera. Os olhos do Dr. Rice brilharam de descrença. Seu corpo tremia levemente em parte de medo e em parte de excitação. Um mutante tão poderoso. O coração do Dr. Rice ardia de fervor. Se ele pudesse capturar esse mutante e estudá-lo, haveria uma chance de controlar esse poder aterrorizante para si mesmo? Embora sua pesquisa sobre alimentos modificados tenha quase eliminado os mutantes sozinho, seu verdadeiro objetivo sempre foi controlar os mutantes. Mutantes naturais, variáveis tão estáveis, tiveram que ser eliminados. Sem eles atrapalhando, ele pôde conduzir sua pesquisa sobre o gene X livremente. Ele poderia até usar tecnologia genética para criar seus próprios mutantes. Por exemplo, seu laboratório já abrigava um clone de Logan. Após um processo gradual de doutrinação e lavagem cerebral, o clone se tornou nada mais que uma ferramenta em suas mãos, uma arma mutante completamente controlável. Agora, depois de testemunhar o poder deste mutante vestido de branco, um desejo sem precedentes surgiu dentro dele. Se esse tipo de poder pertencesse a mim, o Dr. Rice murmurou febrilmente, assim que esse mutante for capturado. Só de pensar nisso ele ficou impaciente, mal podia esperar para ver pessoalmente aquele mutante vestido de branco. Claro, ele também sabia que não demoraria muito para que isso acontecesse. Não importava quão poderosas fossem as habilidades desse mutante, capaz de destruir uma rua inteira com um único ataque. Não havia como ele escapar depois de cometer tal ato em plena luz do dia. Um sorriso se espalhou pelo rosto do Dr. Rice. O governo não deixaria um mutante responsável por tamanha destruição andar solto. O que esperava esse mutante vestido de branco era um ataque avassalador. Ninguém poderia resistir a um cerco tão terrível. Ele seria capturado vivo ou morreria no processo. E se ele fosse capturado vivo, o Dr. Rice daria um jeito de pôr as mãos nele. Se ele morresse, seu corpo ainda serviria como valioso material de pesquisa. Com a expectativa brilhando em seus olhos, o Dr. Rice aguardava ansiosamente o momento em que esse poderoso mutante cairia em suas mãos. Com o passar do tempo, a notícia do ressurgimento de um mutante e da destruição de uma rua inteira se espalhou como fogo. Meu Deus, há quanto tempo não ouvimos falar de mutantes? E agora isso? Isso é real? Existe mesmo um mutante tão perigoso? O público ficou em estado de choque. Até as discussões nas estações de rádio mudaram o foco. A voz de um apresentador de rádio foi ouvida pelas ondas do rádio. Bert, acho que está na hora de falarmos sobre mutantes novamente. O que você acha? O outro apresentador, Bert, suspirou. Acho que precisamos. Quem diria? Outro dia eu estava dizendo que em 2029, os mutantes já teriam desaparecido há muito tempo, que vivíamos em uma era de paz e tranquilidade. E agora aqui estamos. Clyde, quanto tempo você acha que vai levar para eles capturarem esse mutante? Clyde pensou por um momento antes de responder. Difícil dizer. Talvez alguns dias? Não importa o que aconteça, esse mutante não ficará livre por muito tempo. Bert riu baixinho. Eu também acho. Não importa o quão poderoso ele seja, com as armas modernas, é só uma questão de tempo até que ele seja capturado. Clyde, vamos fazer uma aposta. Quanto tempo vai demorar até eles o pegarem? Não demorou muito para que a notícia do reaparecimento do mutante chegasse a outros países, gerando discussões acaloradas no mundo todo. Enquanto o mundo debatia o destino do mutante, Logan e seu grupo já estavam em movimento. Naquele momento, o idoso professor X olhou para Logan com olhos esperançosos. Logan, precisamos chegar até aquela criança.
Ela vai correr um perigo inimaginável. Precisamos escondê-la. Logan abriu a boca, querendo argumentar que eles mal conseguiam cuidar de si mesmos, quanto mais interferir naquela situação. Mas, diante do olhar expectante do professor X, hesitou, incapaz de recusar. Depois de um longo suspiro, ele disse: tudo bem, vou tentar. Farei o que puder para ajudá-lo a evitar a perseguição. Ele faria o que pudesse. Mas se as coisas dessem errado, não havia nada que pudesse fazer. Quanto a revidar, isso nem sequer era cogitado, nem para ele, nem para o professor X, nem para Caliban. Revidar? Com o quê? Uma pessoa contra um país inteiro? Somente alguém completamente delirante consideraria tal ideia. Uma única bomba nuclear seria suficiente para encerrar a discussão. Enquanto discutiam como ajudar a criança mutante, aquele com quem eles estavam tão preocupados, Sid, estava tomando sol tranquilamente. O tempo passou lentamente. Energia da luz +1? É avatar de luz experiência +1? Habilidade, avatar da luz 498-500 nível 2? Com olhos ansiosos, Sid observou sua habilidade mudar. Habilidade, avatar da luz, 0.000 nível 3. À medida que a habilidade de nível ômega de Balder, avatar da luz, avançava para o nível 3, Sid se examinou cuidadosamente. Além de sentir uma conexão ainda mais profunda com a luz, ele não notou muita mudança. Parece que eu realmente preciso atingir o nível 5 antes de poder realmente desbloquear todo o potencial dessa habilidade. Sid suspirou levemente decepcionado, mas a expectativa permaneceu em seu coração. Quase lá, só mais 2 níveis. Quanto ao que fazer em seguida, além de tomar sol e subir de nível avatar da luz, Sid refletiu por um momento. Acho que vou dar uma olhada no Logan e no professor X. Afinal, se ele não os encontrasse agora, talvez não houvesse outra chance. Com base nos eventos de Logan, não demoraria muito para que Caliban e o professor X, e até mesmo Logan, encontrassem seu fim. Sid mergulhou em pensamentos profundos, relembrando a sequência de eventos. Capítulo 502. Dentro das instalações de pesquisa de mutantes do Dr. Rice, algumas crianças mutantes geneticamente modificadas conseguiram escapar. Uma enfermeira que conduzia uma jovem chamada Laura, procurou Logan e implorou que ele escoltasse a criança para um lugar seguro. Talvez fosse pelo dinheiro para se aposentar em paz com o professor X, ou talvez por um persistente sentimento de compaixão, mas ele concordou. No final, essa decisão levou à morte de todos os mutantes sobreviventes da Era Antiga. Caliban pereceu resistindo às forças do Dr. Rice, recusando-se a ajudar a rastrear Logan. Em seu ato final, ele puxou o pino de uma granada, levando seus inimigos consigo. Quanto ao professor X, ele nem sequer teve a chance de usar suas habilidades. Foi morto pelo clone de Logan, o mero instrumento do Dr. Rice, que cravou suas garras direto em seu coração. E Logan, durante a batalha com seu clone, foi empalado no estômago por uma estaca de madeira. Ele sucumbiu aos ferimentos logo depois. Foi um final trágico, o capítulo final para os mutantes de uma era passada. Pensando bem, eu também sou tecnicamente considerado um mutante da Era Antiga, né? Sid refletiu divertido. Quando ele estava prestes a dar uma olhada em Logan e nos outros, o próprio Logan já havia saído para procurá-lo. Enquanto ele estava fora, uma mulher de meia-idade se aproximou dele. Carcaju. A mulher, desgastada pelo tempo e exaustão, chamou Logan. Assim que ele se virou, ela rapidamente acrescentou: eu sei que é você. Ao ouvir essas palavras, o coração de Logan afundou e seu humor piorou. Seu codinome, Overine, se essa mulher o sabia, significava que ela o conhecia. O que significava problemas. Ele veio para cá com o professor X, vivendo sob uma falsa identidade de motorista, tudo para escapar de seu passado, para evitar problemas e perigos. E não apenas para si mesmo. O professor X sozinho era um desastre ambulante prestes a acontecer. Desde aquele momento catastrófico em que suas habilidades psíquicas saíram do controle, levando a quase 600 vítimas, incluindo os X-Men, as autoridades classificaram seu cérebro como uma arma de destruição em massa. Droga! Logan xingou baixinho e imediatamente se virou para sair. Mas antes que ele pudesse dar mais do que alguns passos, a mulher gritou novamente. Por favor, não vá. Preciso da sua ajuda. Você é o único que pode nos salvar. Preciso de um herói como você. Logan continuou andando, mas olhou para trás e gritou: sai daqui. Observando sua figura se afastando, a mulher gritou desesperadamente: o que aconteceu com você? Por que está se escondendo? Por favor, Logan. Ao vê-lo entrar no carro sem hesitar, ela cerrou os dentes. Vou te encontrar de novo. Logan pensou que aquele era o fim da história, que o problema desapareceria para sempre. Mas não muito tempo depois, quando ele voltou para o carro depois de fazer uma tarefa rápida, ele encontrou um homem de cerca de 30 anos sentado lá dentro. Ver você pessoalmente é realmente algo extraordinário, Overine. O homem sorriu. Logan franziu a testa. Quem diabos é você? Ela já veio até você? Gabriela? Perguntou o homem. Ela tirou algo de mim, algo pelo qual sou responsável. Vendo que Logan permanecia em silêncio, ele acrescentou: uma mexicana. Ela está procurando por você. Isso lhe diz alguma coisa? Logan não hesitou. Não conheço nenhuma Gabriela. Agora saia do meu carro. Tá? O homem deu um leve sorriso irônico diante do tom hostil de Logan. Sabe, eu sei exatamente quem você está escondendo. Você escondeu o velho careca perto da fronteira com o México. Logan sabia que aquilo era uma ameaça. Sua voz ficou fria. O que você quer?
Eu só quero cooperar, disse o homem casualmente, jogando um cartão de visita no banco antes de sair. Ao fazer isso, riu baixinho. Quase esqueci, você era meu ídolo. Mas só costumava ser. Com isso, ele abriu a porta do carro e saiu. Logan olhou para a figura do homem que se afastava antes de finalmente pegar o cartão de visita branco. Alcali Transigen em divisão de pesquisa em engenharia genética. Diretor de segurança, Donald Pierce. Ao ler a mensagem, a expressão de Logan escureceu. Droga. Ele nem tinha lidado com a criança mutante ainda, e agora mais problemas estavam surgindo. Não muito tempo depois, a frustração de Logan atingiu um novo pico, porque aquela mulher problemática havia retornado. E desta vez, ela não estava sozinha. Ao lado dela estava uma garotinha. Senhor Logan, por favor, precisamos de uma carona, implorou Gabriela. Sem nem olhar para trás, Logan se virou e começou a ir embora. Estou ocupado. Chame um táxi. Antes que ela pudesse se apresentar, ele a interrompeu. Não me importa quem você seja, moça. Tem gente atrás da gente. Temos que ir embora, precisamos ir para o norte, para o Canadá. Posso te pagar $50 mil. Logan, que a estava rejeitando imediatamente, hesitou de repente. Virando-se, ele perguntou, como você me encontrou? Um tempo depois, após ouvir sua explicação, ele finalmente entendeu sua situação. Uma ex-enfermeira agora fugindo com uma garotinha chamada Laura, está sendo caçada por pessoas perigosas. Quanto ao motivo exato, talvez por precaução, Gabriela ainda não havia revelado toda a verdade. Enquanto conversavam bem alto no céu, uma figura vestida de branco descia lentamente. Sid, seus olhos imediatamente se fixaram na casa de Logan, examinando a cena lá dentro. Ele conseguia ver claramente a conversa se desenrolando. Ele ponderou, devo aparecer agora? Ou esperar um pouco mais e deixar as coisas acontecerem primeiro? Antes que ele pudesse decidir, ele de repente sentiu algo. Seu olhar se desviou para várias dezenas de metros de distância. Lá, ele sentiu a presença de alguém observando. Telhado. Um homem vestido de preto segurava um pequeno par de binóculos, e seu rosto demonstrava puro choque. Momentos antes, ele estava ao telefone com Donald Pierce, informando que havia localizado a mulher, mas a visão do homem flutuando de branco o fez esquecer completamente de seu chamado. Ei, o que está acontecendo aí? Perguntou Pierce ao telefone, percebendo o silêncio repentino. O agente George murmurou incrédulo. É ele, aquele mutante. Do outro lado da linha, Donald Pierce franziu a testa, confuso. Carcaju. Capítulo 503. É aquele mutante, aquele que apareceu na TV recentemente. George, o agente designado para rastrear Gabriela, falou em choque. Do outro lado da linha, Donald Pierce hesitou por um instante antes de perceber imediatamente de quem estava falando. Suas sobrancelhas se franziram. Droga, por que esse mutante está aqui? Donald xingou baixinho, agarrando-se à esperança de que não fosse por causa de Gabriela. Se fosse, as coisas ficariam complicadas. Ele poderia não conseguir eliminar Gabriela ou resgatar Laura. Embora esse mutante também estivesse no radar do Dr. Rice, ele não era alguém com quem eles pudessem lidar. Se lidar com Logan era uma coisa, esse mutante vestido de branco era algo completamente diferente, alguém capaz de arrasar ruas inteiras em um instante. Comparado a ele, Logan não era nada. De repente, um pensamento ocorreu a Donald. Seus olhos brilharam enquanto ele considerava a viabilidade. Um ataque furtivo? Talvez seja essa a resposta? Por mais poderoso que esse mutante fosse, ele ainda era humano, ainda era feito de carne e osso. E enquanto ele era humano, ele precisava comer, beber, dormir, e ele podia se cansar. Se esperassem até que ele estivesse exausto ou dormindo e atirassem em sua cabeça, poderiam matá-lo com um só golpe. Não importava o quão forte ele fosse, ele não poderia fazer nada se estivesse morto. Com isso em mente, Donald imediatamente ordenou: atire George, mire na cabeça dele enquanto ele não está prestando atenção. Mas antes que seu comando frio pudesse se firmar, uma voz aterrorizada veio do outro lado da linha. Ele já me notou. O que? Donald ficou atordoado. No telhado, as mãos de George tremiam enquanto ele segurava seu binóculo. Através das lentes, ele viu a figura vestida de branco se virar e olhar diretamente em sua direção, como se pudesse ver através de todas as barreiras e fixar o olhar nele. Seus instintos de sobrevivência entraram em ação imediatamente. George virou-se, pronto para fugir, mas antes que ele pudesse dar mais do que alguns passos, Sid fez um movimento sutil com a mão direita. Num instante, uma luz vermelha profunda envolveu George. Um grito único e penetrante ecoou pelo ar. Então silêncio. George se foi, engolido por uma magia caótica. Ao telefone, Donald ouviu o fim abrupto da ligação. Sua expressão ficou sombria. Ele não precisava perguntar o que tinha acontecido. Rangendo os dentes, Donald murmurou: maldito mutante. Um dia, você vai pagar por isso. Ele já estava calculando, imaginando quantos mercenários precisaria contratar para uma tentativa de assassinato. Sempre houve pessoas dispostas a arriscar a vida por dinheiro. E se houvesse a mínima chance de sucesso, alguns arriscariam. De volta à cena. Depois de lidar com o espião sem esforço, Sid voltou seu olhar para casa. A essa altura, Logan já havia saído. Ele claramente pressentiu algo. Logan e Gabriela ficaram ali, olhando em choque para a figura flutuante vestida de branco. Claro que eles o reconheceram. Por que ele está aqui? Logan já havia planejado procurá-lo, mas agora esse novo mutante veio direto até ele? O que estava acontecendo? Quando Logan estava prestes a falar, Sid hesitou.
Depois de pensar um pouco, ele decidiu voltar mais tarde e encontrar Logan outra hora. Mas então, de repente, ele congelou, seu olhar mudando para longe. Lá no horizonte distante, vários pontos pretos se aproximavam rapidamente. Olhando mais de perto, caças. Ao mesmo tempo, a cerca de 1 quilômetro de distância, um comboio de veículos blindados avançava. À distância, ele podia vê-los cheios de soldados totalmente armados. Sid entendeu a situação imediatamente. Logan e Gabriela, percebendo sua reação, instintivamente seguiram seu olhar. E quando eles viram isso, seus rostos ficaram pálidos. Eles estavam em apuros. Pelo menos 30 caças, pretos, elegantes e mortais. Logan xingou baixinho. Filho da... Isso era loucura. Todo esse poder de fogo, só para um mutante? Seus olhos se voltaram para a criança flutuante vestida de branco. Era óbvio quem esses jatos estavam perseguindo. Logan ficou em silêncio. Será que esse garoto realmente conseguiria se defender contra esse nível de poder de fogo? Não era como antes, era sério. Enquanto isso, várias agências de notícias já tinham conhecimento do evento. Jornalistas correram para mobilizar drones e câmeras, capturando a cena que se desenrolava de uma distância segura. Um novo mutante enfrentando o governo. Esse era o tipo de cena explosiva que eles não podiam perder. Seria a maior notícia do ano. E como esperado, no momento em que a transmissão começou, inúmeras pessoas sintonizaram. Em todo o mundo, as pessoas seguravam seus celulares, sentavam-se em frente às TVs ou se reuniam em volta dos computadores, com os olhos fixos no evento que se desenrolava. A visão de caças e comboios blindados preenchia suas telas. O mundo inteiro estava assistindo. Até as estações de rádio mudaram suas discussões. Bert, quanto tempo você acha que esse mutante pode durar? Perguntou Clyde, um dos apresentadores de rádio. Bert respondeu casualmente, ele vai resistir por um tempo. Este mutante é poderoso, os militares certamente sofrerão algumas perdas. Mas no final todos sabemos como isso termina. Eu já disse isso antes e vou repetir. Contra o poder de fogo moderno, é apenas uma questão de tempo até que ele seja capturado. Esta era não pertence mais aos mutantes. Ela pertence a nós, a humanidade. Ouvintes de todo o país debateram, muitos concordando com as declarações dos apresentadores. Enquanto isso, perto da fronteira mexicana, o professor X e Caliban assistiram à transmissão ao vivo. Suas expressões mudaram instantaneamente. O rosto do professor X empalideceu de preocupação. Na tela, ele não viu apenas a criança mutante, mas também vislumbrou Logan. Não muito tempo atrás, ele disse a Logan para pegar a criança e se esconder. Agora, eles já estavam cercados. O desespero encheu o coração do professor X. Ele não conseguia imaginar o que aconteceria em seguida com Logan ou com a criança. Dentro de um laboratório de alta tecnologia, os olhos do Dr. Hai se ardiam de excitação enquanto ele assistia à transmissão. Não vai demorar muito, ele murmurou. O governo finalmente estava levando isso a sério. Eles estavam prontos para liberar todo o seu poderio militar para eliminar esse mutante vestido de branco. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.